Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da semana. A gente fez um programa super bacana sobre a participação de todos os entes da família na educação, não só os pais, mas como tios e avós também podem contribuir para a educação de crianças e adolescentes. Você encontra também outros episódios do nosso programa e no nosso site você acessa os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal Claro oficial no YouTube. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é o ciclo natural da vida que todos nós aprendemos. E com o passar dos anos, vamos lidando com as diferentes experiências que ela nos traz. Os desafios de crescer, as angústias da adolescência, as responsabilidades de ser adulto, as decepções do amor e das relações afetivas. Mas poucas são as pessoas que se preparam para o fim da vida. E apenas em casos de doenças graves é que a morte se torna uma preocupação. Fato é que a morte é uma condição natural e se não podemos lutar contra ela, podemos sim trazer alívio para o sofrimento humano nesses momentos finais. Esse é um dos objetivos dos cuidados paliativos, uma área da medicina definida pela Organização Mundial da Saúde como um tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. Então, para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Rodrigo Castilho, médico e coordenador do programa gerenciado de cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Boa tarde, Rodrigo, bem-vindo ao Conexão Futura. Boa tarde. E Maria do Carmo Soares, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boa tarde, Maria do Carmo, bem-vinda ao Conexão. Obrigada. E daqui a pouco a gente fala também com a pedagoga Nise Berlitz. E você em casa, claro, também é nosso convidado a participar dessa conversa aqui, que eu tenho certeza que é muito importante para todos que estão nos assistindo, porque, claro, como a gente colocou aqui no início do programa, a morte é uma condição inevitável dos seres humanos. Maria do Carmo, a gente está preparado para lidar com esse momento ou falar da morte e pensar na morte ainda é um tabu? Eu penso que ainda é um super tabu. Eu trabalho em psicanálise com envelhecimento e até para a população de idosos, né, falar da morte ainda é um tabu. Quer dizer, na verdade, quando você está diante de uma doença que merece ser tratado por cuidados paliativos, aí eu acho que você já está numa condição difícil de fugir dessa realidade, quer dizer, então acho que necessariamente a gente caminha para o enfrentamento dessa situação, né? Mas absolutamente não é fácil. Isso não é fácil desde sempre, né? Desde jovem, adulto, apesar de todas as perdas que nós vamos tendo desde a adolescência, idade adulta, a meia-idade, então é uma época difícil, o envelhecimento é demais, né, em termos de perdas, mas mesmo assim a gente ainda luta, né, contra falar da morte, suportar essa ideia e como é que vai ser a minha morte, como é que ficam os que eu gosto, enfim. Acho que o medo do desconhecido também, né? O medo do desconhecido. Acho que isso acaba trazendo essa preocupação. Claro. Rodrigo, agora os cuidados paliativos, né? Quando a gente começou a pensar sobre o programa de hoje, né? Muita gente falou, nossa, eu nunca escutei falar sobre cuidados paliativos. E aí eu queria que você dissesse um pouco, a gente falou na abertura do programa que em 2002 a Organização Mundial da Saúde trouxe os cuidados paliativos como uma área importante da medicina, uma abordagem, né? A gente pode dizer assim. Afinal, em que momento os cuidados paliativos entram em ação? Como é que eles podem ser, como é que ele funciona aí no dia a dia dos pacientes e dos familiares? Conforme nós estamos conversando, diante de uma doença grave ameaçadora à vida, é que ele deve começar, mesmo que ainda haja a possibilidade de restauração ou de cura. Mas sabemos que culturalmente nós estamos muito atrasados e a maioria dos pacientes em que é chamado
um programa de cuidados paliativos é quando já não existe mais a possibilidade de cura. Então, mas se pelo menos todos aqueles que tenham anunciado o seu fim por doenças crônicas, doenças progressivas, puderem receber os cuidados paliativos e abrangendo a parte física, emocional, espiritual e sociofamiliar, podendo ter dignidade e trabalhando autonomia nesse momento, é possível que seja digno esse fim de vida. Quer dizer, a gente imagina que isso é um momento só, por exemplo, de um paciente que já está na UTI, mas não. Esse é um momento, um paciente que tem uma notícia sobre uma doença mais grave, ele já pode fazer parte desse tratamento com essa equipe, mesmo que ele tenha uma sobrevida bastante longa. Exato. Então, os trabalhos têm mostrado que quanto mais precoce o acompanhamento dos cuidados paliativos, mais tempo de vida esse paciente vai ter. E desde o diagnóstico, isso é uma coisa importante. Um dos pilares dos cuidados paliativos é a comunicação. Então, algo que infelizmente, não só na área da medicina, mas das outras áreas da saúde, é tão pouco trabalhado e ensinado. Então, nós sabermos técnicas de comunicação e técnicas de empatia para a gente reconhecer o que tem de errado, como que a gente pode prestar um serviço para o paciente. Através da escuta ativa, a gente pode propiciar para o paciente e para a sua família maior conforto, melhor acolhimento e que ele possa ser protagonista do tratamento. Vida dele, né? Da vida. Maria do Carmo, essa questão que o Rodrigo coloca da comunicação, esse é um momento em que o paciente quer ser ouvido. Sim, eu acho até que para a psicologia, né, esse deve ser o item mais importante desse trabalho multidisciplinar, né? Porque a gente é treinado para compreender o paciente até com aquilo que ele não fala, que ele não traz objetivamente. Então, eu acho que, além da psicologia poder tratar com esse paciente, trata também com toda a equipe multidisciplinar, né? Porque seguramente cada paciente vai simpatizar mais com um membro da equipe, né? E aí aquele pode virar o porta-voz da equipe, às vezes nem é o psicólogo, nem é o médico, pode ser o terapeuta ocupacional, é uma questão de empatia, né? Tem essa coisa, a gente gosta de umas pessoas, de outras nem tanto, e eu acho que isso funciona também quando se está doente. Mas eu ia complementar o que o doutor Rodrigo falou, é que eu soube, né, no sábado foi comemorado aqui no Rio o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. E aí lá foi falado que o Brasil está em 42º lugar em termos de cuidado de vida. De qualidade de fim de vida. De qualidade de fim de vida e de morte, né? E aí eu me surpreendi porque o Uganda é um país que tem uma boa qualidade de vida. E eu, assim, me surpreendi com essa informação. Uma qualidade de fim de vida, que dá mais qualidade a esse momento. Exatamente, que é uma coisa a ser estudada, né? Porque a gente associa sempre com países ricos, né? Isso teria alguma explicação, por exemplo, para isso, Rodrigo? De repente, uma nação que tem mais uma questão cultural ligada à espiritualidade... Tem a ver com a questão cultural, sim. A América do Sul está muito atrasado em relação a cuidados paliativos, a conversa sobre fim de vida, ao contrário de Europa, América do Norte, em que isso se pode trabalhar e se vem ao longo dos anos, tendo mais qualidade, as pessoas tendo mais acesso às medicações e principalmente ensino médico. Atualmente no Brasil são 3 a 4 faculdades de medicina que têm a cadeira de cuidados paliativos. Muito pouco para o universo de um país como o Brasil. Agora, Rodrigo, a Maria do Carmo citou alguns profissionais dessa equipe multidisciplinar que envolve aí essa abordagem dos cuidados paliativos. Quais são os profissionais, então, que fazem parte, por exemplo, da sua equipe lá em Porto Alegre? Na Santa Casa de Porto Alegre, nós temos médicos, temos enfermeira, temos assistente espiritual, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, odontólogo, farmacêutico. E se eu estiver esquecendo de alguém, eu vou
Vou escutar com quando você chegar em depois, casa. quando você voltar. Mas essa Fisioterapeuta, eu falei. Essa é uma equipe padrão, ela é dita, a OMS coloca essa definição dessa equipe que deve trabalhar os cuidados paliativos? Exato, a OMS diz como uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar. E é assim que a gente sabe que deve funcionar, não funciona com uma pessoa só. Então, não tem um profissional que seja mais importante que os outros. É através de uma forma humilde e transdisciplinar é que todos da equipe conseguem se juntar e resolver ou acolher melhor as demandas do paciente e de uma forma direcionada ao indivíduo, não à doença. Muito bacana. Eu queria aproveitar, desculpa te cortar, Maria do Carmo, mas eu acho que a gente pode trazer a nossa outra convidada, que é a dona Nise Berlitz, que vai falar com a gente lá de Porto Alegre. Ela conversa com a gente pela internet. Boa tarde, Nise, tudo bem? Boa tarde, uma boa tarde a todos que estão me ouvindo, ao doutor Castilho e à doutora, eu agora esqueci o nome. Maria do Carmo. Maria do Carmo, desculpe. Eu fiquei bastante interessada em que vocês estão falando e digo o seguinte, eu passei por isto, eu conheço o doutor Castilhos, faço parte dessa equipe, que a gente se reúne todas as segundas-feiras, do meio-dia a 1h, e é muito bom. Isso aí é uma satisfação tão grande, pelo seguinte, eu jamais pensaria que num momento de perda eu estaria tão... eu estaria assim, debilitada, que eu não ia ter condições de falar. Eu achava assim que ia ser o fim do mundo. Pelo contrário, eu vi neste momento uma união muito grande. Não Nise, perdão te cortar, mas só para a gente entender, para quem está nos assistindo, entender um pouquinho aí da sua história. Você foi casada com o Inácio, seu esposo, por mais de 50 anos. O Inácio faleceu recentemente, com 79 anos. O Inácio acabou descobrindo que era vítima, que estava com câncer, conviveu aí por mais ou menos 3 anos com a doença, e aí você teve esse atendimento, então é isso mesmo, Nise? Da equipe do Dr. Rodrigo Castilho, é isso? Então, eu vou explicar um pouquinho. Fui casada com o Iná durante 57 anos, e quando, num momento assim, a gente descobriu a doença, ele baixou o hospital, fez cirurgia, fez todo o tratamento. Chegou um momento que o tratamento não estava mais tendo efeito. Aí entrou os cuidados paliativos. E foi neste encontro, Dr. Castilhos, que nós dois, o casal, fomos. Primeiro contato que nós tivemos. E neste encontro foi muito gostoso, porque o Dr. Castilhos nos deixou muito tranquilos. O Inácio foi falando tudo como ele se sentia diante da morte, que até aquele momento, por incrível que pareça, eu sabendo de tudo, não havia coragem de conversar com ele sobre isso. E ele a mesma coisa comigo. Naquele momento que nós saímos dali, nos deu um alívio tão grande, eu tirei como se fosse um peso da consciência, porque tudo que eu fazia, todo o carinho que eu dava e tudo que eu procurava preparar para ele, eu não sabia se estava certo ou errado. E com esse acompanhamento, Dr. Castilho, foi maravilhoso. Ele saiu tão tranquilo que, a partir daquele momento, nós começamos a falar sobre a morte como uma coisa natural, um para o outro. Ele perguntando o que eu faria depois, se por acaso, quando ele morresse, eu iria morar em São Paulo, porque eu tenho 2 filhas morando lá, e eu disse para ele que não, que eu ficaria em Porto Alegre, porque aqui eu tenho 3 filhos, aqui estão as minhas,
mas não deixaria de visitá-lo. Daqui da casa eu jamais sairia. Nise, Então, eu vou voltar um pouquinho com a nossa conversa aqui para o estúdio, vou pedir para a senhora continuar acompanhando a nossa conversa, porque eu já volto a chamá-la, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Desculpe se eu estou falando de... Não tem problema nenhum, é um prazer ouvir a sua história, porque eu preciso ouvir também os nossos convidados aqui no estúdio. Maria do Carmo, acho que o caso da Nise deixa muito claro qual é a importância do envolvimento da família e da família também receber esses cuidados paliativos. Sim, eu adorei a fala dela, porque eu acho que é exatamente isso que acontece, né? Assim, você cria a equipe, cria a possibilidade desse familiar e desse doente conversar sobre tudo. Às vezes, o que é mais importante são até as questões objetivas. Quando a pessoa está tranquila emocionalmente, feliz no seu casamento, a vida andando legal, e é surpreendido com uma notícia de uma doença dessa, né? Então, às vezes, são assim, questões objetivas, como ela exemplificou. E aí, se vai mudar para São Paulo, se vai ficar aqui, o que vai fazer da vida, como é que continua. E é muito legal, porque assim, na realidade a gente entende que com a morte a gente tem a possibilidade depois de elaborar o luto e esse morto continua vivendo com a gente, né? Tem até crônicas, tem coisas que falam que assim, a gente vive, nós todos vivemos, enquanto tiver uma geração que lembre das nossas histórias, que lembre da gente. Então, assim, de alguma forma, conversar sobre isso, trocar com ele, deve ter possibilitado a ela estar agora dando esse depoimento, contente com o acolhimento que recebeu, enfim, o que eu acho que é mesmo a grande coisa do cuidado paliativo, que é o respeito pela individualidade daquele paciente, né? O paciente pode falar, diz se quer morrer, como é que quer morrer, quer voltar para casa, quer continuar no hospital, quer ir para onde, né, doutor? Isso é essa questão da autonomia que nós falávamos aqui no início. Doutor Rodrigo, a gente já está aí do meio para o fim do programa, passa muito rápido, temos muita coisa para falar ainda, mas você acredita que ainda existe uma resistência da classe médica em dizer a verdade para o paciente, por exemplo, quando se detecta que o tratamento não vai ter mais solução, quando aí a expectativa de vida dele é pequena, ainda existe essa resistência de dizer a verdade sobre a gravidade de um problema para um paciente? Sem dúvida, infelizmente até por falta de formação. Se a gente não tem esse treinamento, se os médicos, a maioria das faculdades não tem essa cadeira e que não tem esse treinamento, não se sabe que 92% dos pacientes querem saber se a sua doença tem possibilidade de cura ou não. Então, o que a gente vê muitas vezes? O médico chega, chama a família para fora para decidir sobre quais as condutas que vão ser realizadas por caso do paciente. E nisso se perde toda a autonomia. O paciente não pode decidir por aquilo que não conhece. E se é uma doença grave, progressiva, ele vai se frustrar. Eu estou recebendo tratamento, eu estou fazendo os exames, tenho que internar, mas cada vez estou mais fraco. Por que as pessoas estão fugindo de mim? Emocionalmente também existe um isolamento. Então a pessoa acaba se frustrando, ela acaba se isolando das pessoas mais próximas e não podendo atingir a paz no final da vida. Então, o fato do seu Inácio, da gente conversar, ele poder trocar, conversar sobre o hoje, como que ele quer ser tratado, é importante para a dignidade dele e isso junto com a família, para que eles se sintam amparados. Muitas vezes quem sofre não é mais o familiar do que o próprio paciente, quando existe essa chance de... Eu estou vendo aqui a dona Nise aqui pelo meu retorno e ela está concordando exatamente com o que o doutor Rodrigo está falando aqui no estúdio sobre a importância da autonomia, certo, Nise? Como foi importante para o Inácio participar dessas decisões também aí em relação à vida dele, né? Em relação à doença. Foi mesmo que daquele dia, quando nós chegamos em casa, estava uma das minhas noras nos esperando e o meu neto mais velho, que por incrível que pareça, eram os dois que não aceitavam que o Inácio estava no fim. Eles achavam que não, que ele estava sempre sorrindo, ele teve uma dignidade muito grande.
E aí ele chegou em casa e nós dissemos que acabamos de sair de uma consulta e onde nós relatamos tudo. Aí ele disse assim, eu vou conversar. Eu digo, conversa com eles e eu junto o que nós vimos. Foi assim uma surpresa tão grande, ele mesmo relatando, dizendo à minha nora e ao meu neto que os dias dele estariam contados, mas que ele estava muito feliz pela família que ele tinha. Foi uma felicidade tão grande que os dois, quando ele começou a falar na morte, o meu neto, então, parecia assim, aquelas lágrimas saíam dos olhos dele, mas saltavam longe, Riquinho. Aí eu disse para ele, querido, essas lágrimas são lágrimas de amor, porque numa família que não haja amor, como o amor que o vovô nos deu, como ele me deu para mim toda a vida, e que nós procuramos um conhecer ao outro, é isso que faz com que a gente se prenda cada vez mais. E por incrível que pareça, ninguém quer perder. Então, a gente, quando perde um ente querido, a gente lembra logo do amor que ele nos deixou. E isso jamais vai ser esquecido. Porque não adianta a gente ficar chorando pelos cantos. Isso de nada vai adiantar, vai só piorar. Mas, se a gente se reerguer, lembrar dos momentos felizes que nós juntos construímos, os momentos difíceis que nós também passamos, porque nós temos 5 filhos. Nós tivemos aqueles filhos mais arteiros, que também passaram por momentos difíceis. Tivemos um filho que quase o perdemos num acidente, ele se queimou todo, graças a Deus está tudo bem. Então, tudo isso nos prepara para o final. E, quer queira, quer não, no próprio enlace matrimonial, nós sabemos que a nossa vida será até o momento em que nós vamos nos separar um do outro. Vai ser a separação física, mas a separação espiritual, essa continua dentro dele. É isso mesmo. Eu estou aqui no gabinete. É isso mesmo. Perdão cortá-la, dona Anísia, é porque o meu relógio corre aqui e a gente precisa realmente conversar um pouquinho mais aqui no estúdio, mas eu acho que isso que a senhora está falando, muitos casais de brasileiros que estão nos assistindo agora passam também nas suas famílias, e eu acho que a senhora fica aí como um exemplo, né, de como essas questões podem ser tratadas com tanta sensibilidade, com a sensibilidade que elas merecem, mas também com a naturalidade que é preciso tratar. Dona Anísia, assim, eu queria encerrar a sua participação no Conexão Futura de hoje, agradecer muito aí a sua disponibilidade de contar a sua história e a sua experiência. Olha, eu que agradeço muito, muito obrigado. Espero que tenha colaborado um pouco e desejo que todos aqueles que puderem, que continuem, os médicos, todos os profissionais da saúde, que dia 13 de outubro é o dia também do terapeuta ocupacional, é o dia do terapeuta, também do fisioterapeuta. Profissionais muito importantes também aí para todo esse cuidado que os pacientes merecem. Dona Anísia, muito obrigada, viu? Um abraço para a senhora. Obrigada e para ti também. Eu queria tirar a imagem, então, da Dona Anísia aqui da internet rapidamente, porque eu queria mostrar um caso que repercutiu muito aí nas redes sociais. Rapidamente eu vou botar aí para você na tela, de uma outra paciente do Rodrigo, a Dona Norma, que aos 70 anos realizou o sonho de voar de asa delta. Você pode procurar essa matéria aí no site do G1, g1.globo.com. E esse desejo, né, Rodrigo, foi descoberto durante aí o tratamento que ela recebeu na Santa Casa. E eu acho que o caso da Dona Norma e de outros pacientes, e você, por favor, me corrija se eu estiver correta, mostra a importância da gente resolver algumas pendências e alguns desejos que a gente tem ao longo da vida para ter uma morte mais tranquila. É isso mesmo, é importante a gente resolver, porque até mesmo essas pendências emocionais podem acabar prejudicando o tratamento? Essas pendências podem ser das mais simples. Eu estava conversando com a doutora Maria do Carmo, pegando o avião para cá, me mandam mensagens que a paciente, o que ela queria era ter alta.
ela estava bem perto de vir a falecer, não interessava como estava da condição física, ela queria estar junto com os netos dela agora, hoje, isso. Então, às vezes é isso, estar no ambiente que está mais adequado. Se fala muito sobre dor total, que a dor não precisa ser só física, mas certamente dessa paciente que queria ir para casa, a dor emocional de estar num local que não é tão acolhedor é pior que a dor física ou o desconforto físico. Então... E aí, numa situação como essa, a equipe acaba chegando a essa decisão, junto com os familiares, de que sim, vamos liberar o paciente para realizar esse desejo. Com certeza. E são os desejos e as pendências, é a gente saber como que a gente pode ajudar o outro. Não é o médico que sabe o que é o melhor, e sim o paciente. É através da escutativa que a gente pode auxiliar os pacientes a poderem... ter a vida, porque vida é até o final, né? Então, cuidar paliativo é qualidade de vida. Então, que até o final seja muito bom, que seja digno, seja em paz, seja acolhedor. Gente, eu queria muito continuar falando sobre esse assunto. O programa está muito bom, acho que com certeza as pessoas que estão nos assistindo vão procurar saber mais sobre esse assunto, vão levar essas experiências para suas famílias, mas eu realmente preciso encerrar. Então, Maria do Carmo, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Rodrigo, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado a vocês. A você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas que a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, o futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para vocês e até a próxima.